Olá, sou o Bruno Lotur, cofundador da Gru Insights, e esse é o podcast da FECOM. Estamos de dentro da principal feira de construção do país e da América Latina, debatendo assuntos muito importantes para a indústria da construção, pensando em produtividade, ganho de eficiência, em gestão de mão de obra. E para debater um tema cada vez mais em voga no nosso setor, que é a utilização do BIM, tanto na etapa de projeto, quanto também dentro do canteiro de obra e, por que não, pós-obra, estamos aqui hoje com a Márcia Codeco, CEO da Vista. Márcia, prazer recebê-la, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, é sensacional estar aqui falando de temas que a gente gosta tanto, né? E fundamental para o momento que a gente vive também. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Está muito bacana o evento também. Que bom, agradeço a sua disponibilidade. Sei que não é fácil escapar do dia a dia para poder estar aqui, mas disseminar conhecimento também é uma parte importante, né, da nossa atuação. Com certeza. Bom, Márcia, a gente vê que no processo de pensar em BIM, muitas empresas acabam pensando muito no investimento que é necessário, e não tem como escapar muito disso, mas o investimento que é necessário fazer em software, na tecnologia em si, mas que mesmo assim, mesmo fazendo os investimentos, não conseguem extrair a eficiência da tecnologia, né? Na sua visão aí, até na sua atuação como consultora, ao longo de tantos projetos que você tem atuado, onde que as empresas geralmente têm errado no investimento de tecnologia antes de pensar em metodologia? Como é que é a sua visão nesse casamento entre uma ponta e outra? Bacana essa pergunta. A gente sempre costuma dizer que, assim, primeiro o BIM ele não é sair do 2D e virar um 3D. Né? O BIM é muito além disso. O BIM ele é um conjunto de processos, políticas, né? Regras, pessoas e tecnologia. Então, se a gente fosse falar em pilares, quase que a tecnologia seria o quarto pilar. A gente deveria tratar muito bem os processos, geralmente a gente fala de dados, como a informação é gerada, como ela é nutrida e como ela é distribuída. E quando a gente fala de políticas, a gente está falando muito das regras, dos acordos, da tomada de decisão. E se a gente juntar processos com políticas, a gente tem um modelo de gestão. E muitas vezes as empresas vão buscar tecnologia sem conhecer o seu modelo de gestão, sem conhecer de fato o que ela quer extrair daquele BIM, que informação que ela precisa, para qual uso ela vai fazer. E ela faz uma escolha de uma tecnologia sem as condições prévias, sem essa base estruturante. E o BIM sendo uma metodologia integrativa, inevitavelmente a gente precisa olhar para o ciclo de vida do empreendimento. Fazendo uma analogia, Bruno, um cozinheiro, vou pegar uma faca, a melhor faca para o cozinheiro. Se ainda assim ele tiver a melhor faca, ele não vai fazer a melhor comida porque ele não sabe fazer. E o modelo de gestão, por analogia, é isso. Ele tem que conhecer bem os seus processos, bem as suas regras, para daí ele buscar tecnologia que seja aderente ao modelo de gestão e não ao contrário. Então, quando a gente vê empresas que buscam o primeiro caminho em ir para o software, sem antes entender o que ele vai querer, qual o propósito, geralmente são as empresas que depois de 1 ano, 2, declinam em relação ao BIM. Agora, a tecnologia é muito importante, a gente sabe disso, a gente não faz nada sem a tecnologia, mas ela não pode ser o primeiro, muitas vezes ela pode ser um motivador, mas ela, por si só, ela não faz, muito pelo contrário, ela estrutura mais, a tecnologia, ela, na verdade, ela traz mais para a superfície o problema, né? A gente até tem uma brincadeirinha, né? Não entra porco e sai linguiça automaticamente, a gente precisa realmente trabalhar muito bem, integrar as áreas para que isso aconteça. Então eu posso trazer para você que tecnologia é muito importante, faz parte do BIM, mas não é o principal motor de tudo isso. A gente precisa às vezes dar um passinho para trás para conseguir dar 2 para frente. É isso. A Priscila Castro, da 5, que esteve com você no painel aqui um pouco mais cedo, Isso. Quando eu conversei com ela falou a primeira pergunta que tem que ser feita, que vai determinar todo o andamento da implantação BIM, é BIM para quê? Você concorda com essa visão? Tem que ter uma visão clara de motivador final do BIM? E como concordo, porque se a gente pega o ciclo de vida do empreendimento e também caso com o BIM hoje,
A gente tem mais de 150 usos de BIM. Qual é o uso que eu quero fazer? Para qual informação? Então, eu quero fazer uma compatibilização de projetos, eu quero fazer uma extração de quantitativo, eu quero BIM no planejamento, eu quero BIM no canteiro. Então, é muito importante que esse modelo de gestão que nós falamos agora, ele te norteie para o propósito do BIM dentro da sua organização. Então, se extração de quantitativo é o caminho para você, nós temos que trabalhar com o BIM para extrair o quantitativo. Que valor que ele vai me trazer? Um valor de performance, né? Um valor de mudança da gestão. A gente tem muita empresa improdutiva porque trabalha muito no manual, no operacional, sendo que eu já tenho um modelo que muitas vezes pode me trazer um benefício, que é a extração de quantitativo, por exemplo. Concordo plenamente com o que a Priscila falou. É uma visão que coloca a mudança cultural como um driver também, né, da adoção, da implementação do BIM, né? Como que você vê essa questão da necessidade de mudança cultural previamente à implantação, não só do BIM, mas de qualquer tecnologia que seja, qualquer nova metodologia, qualquer inovação que se traga, né? A gente vive num setor em que existe uma resistência a essa mudança cultural? A gente vive sim, assim como vários outros setores. A construção civil não é privilegiada nessa baixa cultura. A gente, por um bom tempo, a gente demorou muito para perceber necessidades de mudança, para se abrir para a inovação, para entender que a inovação é um caminho sem volta, que o BIM é um caminho sem volta. Mas a cultura organizacional, independente do projeto estratégico que se faça, a cultura organizacional ela é um lastro que vai te ajudar a dar os próximos passos com mais perenidade e sustentabilidade. Então a gente percebe na nossa consultoria, dentro da Vista, nos projetos que a gente implanta, que empresas que têm cultura organizacional, têm planejamento estratégico, sabem onde quer chegar, todos os demais projetos estratégicos que ela pensa em fazer são projetos mais maduros, são projetos mais fortes, mais perenes, né? A gente percebe isso. E uma das coisas que a gente também sempre provoca é que a implantação do BIM, sendo um movimento estratégico dentro da empresa, precisa estar conectado com a área de RH, DHO, cada empresa tem seu nome, mas falando de pessoas, colocando pessoas ao centro e que realmente impacte nas decisões da organização, a gente tem um movimento muito mais fluido dentro das empresas. Então, cultura organizacional é uma habilitadora para demais projetos serem perenes e sustentáveis. Nesse contexto de pensar em maturidade, né, de processos, de pensamento, de gestão, quais são as frentes em que você entende que é necessário ter uma maturidade maior para a implementação do BIM? Onde está o must have e o nice to have dessa maturidade nas frentes de gestão da construtora ou da incorporadora? Geralmente, a gente identifica que a parte operacional da organização sente necessidades de fazer algo e que às vezes não está bem ainda estruturado. Mas se a gente não tem o nível estratégico estruturado para o tático e para o operacional, de modo com que o estratégico entenda e coloque no plano estratégico da empresa que BIM é um caminho para ele, que a excelência operacional é o caminho, a gente não consegue ter essa disseminação. Então, o que a gente pode entender claramente é que tem que vir de cima. Ele tem que ser o apoiador, ele tem que ser o sponsor disso. Mesmo porque o BIM precisa de investimentos frequentes, contínuos. Se a gente não tiver um nível estratégico conectado com essa necessidade, com esse novo movimento dentro da empresa, a gente vai ter esforços descontinuados. Então, pode ser que a gente tenha uma qualidade numa execução, mas a gente vai morrer na praia, porque precisa de investimento. BIM não é rápido, não é fácil e não é barato. Então, os investimentos têm que ser estratégicos, direcionados para os resultados que a empresa deseja. Então, frente a isso, o que a gente coloca como o ouro desta implantação é vir de cima para baixo. Quando a gente tem um nível operacional com vontade de fazer, faz mais sentido o nível operacional, o nível estratégico incentivar mais ainda esse time. E reciclar, treinar, capacitar constantemente.
o BIM, assim como qualquer movimento de inovação, qualquer movimento tecnológico ou da transformação digital, tudo muda muito rápido. Ontem a gente conhecia uma tecnologia, hoje já deve ter 2 a mais sendo lançada. Então a gente precisa ter ali um membro dentro da empresa que está atento, né, a essas mudanças. Quando a gente pega esse evento mesmo aqui, e a gente tem vários clientes no mercado, eu deveria ver todos os clientes aqui. Sim. Dentro desse ecossistema, porque isso aqui é um ecossistema. Deveria estar aqui captando mais inovação, novidades, e não estão. Então é nesse sentido. E por que às vezes não estão? Porque o nível estratégico não está muito bem alinhado com as necessidades táticas operacionais. Entendi. E aí nesse contexto o papel do líder é entender esse processo, saber que vão ter dificuldades e estar disposto a ter uma sprint de longo prazo aí, né? Longo prazo, vencer barreiras. O papel do líder é fundamental, porque o líder ele vai fazer network. Então, quanto de importância a gente pode ter, qual a medição de importância que a gente pode ter hoje de um líder de uma empresa fazer conexão com um líder de outra empresa, fazer um benchmark? Muitas vezes as dores que uma empresa vive são as mesmas que as outras vivem, só que cada uma vai achar uma forma de resolver. Esse é o ponto que a gente tem que entender, que o nosso mercado falha nessa parte do network. Então antes a gente tinha hubs e hubs, está com falta de hub, para que a gente estimule cada vez mais essas conversas. Essa roda de conversa, essa troca das dores e também de soluções, todo mundo tem que amadurecer junto, né? Nós mesmos, no passado, tivemos um projeto que foi o BIM Colaborativo, que teve esse viés, um viés de ajudar a amadurecer o mercado, de ajudar a melhorar as pessoas e amadurecer o nosso país, que é tão carente, muitas vezes, dessa gestão do conhecimento. O líder, ele tem esse papel, alimentar a gestão do conhecimento, trazer, né, essa visão externa, estar envolvido com investimentos, liderar pessoas, ter as suas soft skills bem acelerada, bem evoluída, para poder apoiar essa integração entre as áreas. O outro ponto, o BIM é colaborativo, o BIM é integração. Então, se o orçamento não conversa com o planejamento, que não conversa com o projeto, que não alinha com o projetista, que não alinha com a obra, não tem BIM. Pode ser que você entenda que você tem um modelo tridimensional, mas não tem BIM. BIM são dados, né? E sempre vão ter nichos, né, dentro das empresas. E aí tem que ter alguém que seja capaz de adentrar, né, romper essas barreiras. A gente tem necessidades de metodologias e filosofias que apoiam muito essa quebra dos silos, né? Então essas áreas, a empresa muito setorizada e setorizada no vertical, baixo horizontal dentro da empresa. Então a gente diz que o Lean é um habilitador também da integração, a metodologia ágil é uma habilitadora também dessa integração. Então, metodologias e filosofias têm que dar aderência a um modelo de gestão por contexto, que o contexto realmente o que é? Integrar as áreas, acabar com essa história de que eu tenho que passar bastão. Então, a passagem de bastão, ela diz, a minha responsabilidade veio até aqui, sim, agora começa a sua. Então, quando a gente fala de excelência operacional e o BIM sendo um movimento da excelência operacional, não existe isso. A gente precisa trabalhar muito no paralelo, muito em conjunto. E é isso que quase que a gente catequiza as empresas diariamente para pensar dessa forma, que a gente tem que trabalhar junto. Boa. E um ponto aqui que você tocou, Márcia, que diz em relação ao que, não só o que se espera do BIM, mas a encarar o resultado ali da maquete, do 2D, né, da maquete digital, como sendo um dos ganhos, né, possíveis. E isso acaba que não chega no canteiro de obras, né? Como que faz com que o BIM rompa não só essas barreiras entre orçamento, projetos, mas também invada, né, sempre no bom sentido, invada o canteiro e seja útil para quem está lá na frente de produção? A gente costuma trazer muito na nossa consultoria que assim, eu duvido daquilo que eu não conheço, eu duvido daquilo que eu não vivo, eu desconfio daquilo que me falaram, né? Então, a gente tem que acabar com isso. Falaram que, pensei que, achei que, a gente tem que fazer. E o modelo, muitas vezes, o modelo tridimensional, ele está parado lá na área de projetos. E a gente pode começar a colocar já iniciativas bem pequenas.
A gente costuma falar que, eu até aprendi isso com o presidente de uma empresa lá do Mercado Ceará, que ele fala o seguinte para nós: eu quero tomar banho no rio, começa molhando os pezinhos, não sai mergulhando. Então, o que eu quero falar de BIM no canteiro? Será que eu preciso montar um arsenal de equipamentos no canteiro para dizer que eu tenho BIM? Não, o BIM pode começar com pequenos usos. O uso da visualização no canteiro, levar o modelo para ser visualizado numa reunião de planejamento, chamar o mestre dentro do canteiro para poder mostrar para o mestre aquele modelo, para o mestre identificar melhor o que ele vai executar numa estrutura, a setorização de uma periferia, a execução de uma fachada, por um uso simples, com baixo investimento, mas é a visualização. Daí eu vou evoluindo isso. Eu vou criando o desejo de usar o modelo no canteiro. Então, falta muito ter uma liderança, uma governança dessa metodologia, para que a gente consiga expandir em todo o ciclo de vida do empreendimento. E aqui nós estamos falando do canteiro, mas eu posso trazer uma outra área também, Bruno, que é a área de suprimentos, que pouco acessa o BIM. E a área de suprimentos, a gente trouxe um resultado agora numa empresa também, lá no Mercado Ceará, que através da melhoria dos dados que vieram do BIM, que vieram da excelência operacional, 19 milhões no caixa. Pagou qualquer investimento, né? Qualquer está sobrando, né? Então, quanto isso é importante? Quanto é importante integrar todas as áreas? Então, eu costumo dizer que o BIM é um modelo de negócio que vai habilitar todas as áreas se integrarem a favor do dado que o BIM gera. E não é só o canteiro, é a qualidade, é a assistência técnica, é o orçamento, o planejamento, todas as áreas. Agora, qual a maior resistência no canteiro? Muitas vezes tecnológica, muitas vezes de conhecimento mesmo. Então, o líder desse projeto e associado à cultura tem que levar muitos para o canteiro, treinar, capacitar, integrar e não se cansar disso. Isso é um processo contínuo e recorrente, sempre é assim. Então a gente vê muitos ganhos no canteiro quando o engenheiro passa a olhar o projeto dele de uma maneira diferente. A gente precisa abrir gaveta para abrir uma tela, que é onde a gente tem o acesso. A gente tem o acesso da informação tridimensional e o acesso da informação via dados. Muito se fala de ROI do BIM, né? Querendo um número mágico e uma conta simples. E esse retorno do investimento ele vai se dar então em várias frentes, talvez de uma forma pulverizada, mas consistente, né? Várias. E a gente tem, muito se fala mesmo do ROI. A gente tem ganhos em todo o ciclo de vida do empreendimento, mas a construção civil por si só, ela vem amadurecendo cada vez mais para tangibilizar as suas perdas e tangibilizar os seus ganhos, sendo tangibilizar por um indicador monetário, ou por um indicador de produtividade, qualquer outro indicador. Mas ainda nós não somos tão maduros em tangibilizar corretamente, né? Mas se a gente pegar, vou te trazer um indicador, por exemplo, vamos pegar o orçamento. Quanto tempo a gente leva para levantar quantitativo e quanto tempo eu levo para precificar? Do 100% do meu tempo, 80% está em levantar quantitativo, 20% está na precificação. Só que esse levantar quantitativo, se eu já tenho meus dados preparados no BIM, eu vou economizar, que eu não economize os 80, mas desses 80, eu economize 50% dele. Então, 40% do meu tempo, eu vou ainda levantar alguma coisa manual. Mas os outros 40 eu automatizei. É ganho isso? É ganho na veia, porque a pessoa de orçamento está liberada para fazer outro orçamento. Está liberado para fazer uma estratégia, está liberado para olhar para o negócio, para trazer essa visão de negócio. Quanto tempo eu gasto dentro de uma obra explicando o plano de ataque de uma construção? Com 4D, eu elimino, porque o próprio ditado já diz, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu não preciso ficar explicando para ele. Quanto será que eu ganho eliminando interferências antes da obra começar? Quando uma obra começa, o custo é altíssimo para resolver uma interferência no campo. Então a gente tem muitos ganhos. Acho que a gente já passou dessa fase de ficar comprovando ganhos. Acho que a gente está numa fase que não tem, é um caminho sem volta. Ou vai. Mas a gente não tem que falar mais de BIM. A gente tem que falar do guarda-chuva, excelência operacional, sendo o BIM como um dos habilitadores. E aí, nesse contexto, o
qual que é o papel da capacitação, né, das pessoas? Porque todo mundo, no fim das contas, tem que falar a mesma língua e entender a mesma língua, né? Então, isso passa por uma elevação de qualificação dos profissionais para que estejam olhando de uma forma mais estratégica para processos e que permitam eles ver o todo, né? Quais são as melhores práticas para se disseminar esse conhecimento e criar um ambiente em que a capacitação seja não só contínua, mas que ela também alcance de forma cross todos os níveis da organização? A gente tem no mercado, Bruno, algumas instituições que ajudam essa capacitação, mas a gente também percebe que a gente tem muitas oportunidades externas de ainda melhorar essa capacitação para preparar melhor os profissionais para chegar dentro das empresas. Então, isso é um papel externo, um papel de instituições educacionais que vem acelerar essa maturidade do nosso mercado. Mas quando a gente olha para dentro da empresa, combinado à cultura organizacional, se uma empresa tem uma cultura fortalecida, inevitavelmente ela já tem um plano de treinamento, de capacitação instituída dentro da empresa. Então, uma das coisas que a nossa consultoria faz é implantar uma universidade corporativa, que combina muito com a gestão do conhecimento. E essa gestão do conhecimento tem calendário, tem conteúdo, tem treinamento, capacitação e reciclagem. Por isso que a gente diz que isso é contínuo, né? E esse treinamento ele tem que acontecer em todos os níveis da organização. Ele tem que acontecer no nível estratégico, diretores, até o presidente da empresa, gerentes no nível tático e os analistas no nível operacional. E que isso estenda ao longo do ciclo de vida em todas as áreas. Então, quando a gente vai buscar fazer treinamento, eu não posso deixar da área financeira estar fora. Porque a área financeira ela será impactada com os ganhos que esse BIM está trazendo. A controladoria vai conectar, o jurídico vai precisar saber que regras contratuais serão necessárias serem alteradas, né? Então ele tem que conhecer essas leis, tem que conhecer que regras eu preciso agora passar a colocar dentro dos nossos contratos. E não para por aí. Porque o BIM ele não é feito sozinho. A gente precisa também dos projetistas, que é um ambiente externo. E muitas vezes o projetista, ele parou ali, ele às vezes não tem investimento para continuar suas contribuições educacionais. E eu digo que isso é uma questão de ecossistema. Então a empresa junto com o projetista também olhar para o projetista de uma maneira, como que eu posso te ajudar a evoluir, como que eu posso te ajudar a crescer no seu conhecimento. Isso é um caminho saudável. Então a gente precisa pensar que eu preciso treinar e capacitar um ambiente interno, eu preciso olhar para como os nossos projetistas estão e preciso habilitar a minha liderança para melhorar esse relacionamento entre um ambiente interno e um ambiente externo, de modo que isso seja colaborativo. E aí, Márcio, eu queria entender um pouquinho, acho que seria legal vocês contar para a gente como que a Vista se posiciona nesse cenário, auxiliando as empresas, qual que é como a Vista ajuda as empresas a adentrar ao mundo do BIM, a implementar o BIM e a extrair valor dessa metodologia. Nós estamos, Bruno, há 33 anos no mercado, né? E 33 anos a gente pôde se capacitar a ponto de a gente ter um entendimento do que é importante nesse ponta a ponta. Então a gente tem uma metodologia interna nossa e essa metodologia ela passa inicialmente por a gente conhecer a empresa e conhecer essencialmente através das dores que essa empresa tem, fazendo um diagnóstico, entendendo como as áreas se comunicam, como que trocam dados, essencialmente pensando como a gente gera uma informação, como a gente nutre a informação dentro da empresa e como a gente distribui essa informação. Nós precisamos entender essa jornada da informação lá dentro. Quando a gente entende como essas áreas se relacionam através dessa informação, através desses dados, a gente compõe esse diagnóstico e através do diagnóstico a gente propõe um roadmap de soluções. Essas soluções, elas sempre vão dentro do guarda-chuva da excelência operacional. E a excelência operacional, ela passa pelo BIM e também pode não passar pelo BIM. O BIM é um motor para isso, né? Então ela pode passar por uma transformação digital, pode passar pelo BIM, pode passar por uma inteligência artificial ou pode passar pela combinação de um pouco de cada coisa. A partir do momento que a gente tem esse roadmap, a gente passa a fazer a implantação. E essa implantação a gente cria uma governança que vai receber isso como papéis e responsabilidades muito claras para a gente fazer essa implantação, solucionando dores da organização e implantando o BIM.
Mas no ano passado, a gente soltou um produto no mercado chamado Fast Bean. E o Fast Bean, ele vem não na contramão, mas trabalhando no paralelo em atuar com o Bean em empreendimentos específicos e não resolvendo as dores que a organização tem. Então, se você tem um empreendimento e que você quer fazer um uso rápido do BIM, né, quer já sair pilotando o BIM, o Fast BIM é o melhor caminho. Então, a gente encurta isso sem mudar os seus processos, mas colocar o BIM. Então, Márcia, eu quero o BIM no orçamento. Nós vamos trabalhar para ter o orçamento no BIM. Essa é a questão. E a gente ajuda vocês com a mão na massa. A gente coloca a mão na massa junto com vocês. Então, a gente tem uma diferença. Quando eu estou falando que eu vou mudar os processos da empresa e vou resolver as dores da empresa, eu estou trabalhando em excelência operacional com um chapéu de consultoria. Mas quando eu vou para o Fast BIM, eu estou atuando como assessoria para resolver essas dores. E isso vem trazendo muito resultado no mercado. A gente vem trazendo muitos resultados, a gente tem vários big numbers da nossa empresa, trazendo resultados positivos e monetários, né? A gente está muito feliz com o que a gente fez, com o que a gente está fazendo. A gente tem muita humildade para saber que nós temos muita oportunidade de melhorar a nossa empresa. E agora, em virtude de todas essas dores que nós já levantamos no mercado, que a gente já levantou mais de 4.500 dores, a gente se capacitou a entender bem o mercado, o que de fato o mercado precisa, né? E aí nós montamos agora uma torre tecnológica dentro do nosso escritório. Nós desenvolvemos 2 softwares, que um software vai ficar pronto, um MVP agora, segunda quinzena de abril, né? E o outro nós estamos usando internamente ainda primeiro. Mas ele tem mais ou menos como um CDE, né? Então vai servir para qualquer tipo de empresa utilizar, mas projetistas, construtoras, incorporadoras. E a outra plataforma, a gente veio desenvolver uma plataforma de suprimentos, que assim a gente vai atender toda a demanda tática operacional de suprimentos, como processo, alçadas, SLAs. Por que a gente faz isso? Porque a gente não tem mais mão de obra no mercado, né? Então a gente precisa trazer hoje tecnologia, mas com esse tom da excelência operacional já pronta, que é a experiência que a gente pode contribuir. Temos um caminho longo pela frente, muita coisa para melhorar. A gente vai depender muito do mercado para melhorar essa plataforma. Então, a gente está engatinhando no mercado da tecnologia, né? Fazendo o in-house, né? Desenvolvendo o nosso software. Mas a gente tem certeza que essa é uma necessidade que o mercado precisa, né? Parando muito ainda as arestas que nós temos, mas logo mais já vai lançar essa plataforma de suprimentos aí. Estou ansioso para conhecer um pouco mais. Isso mesmo, a gente fez bastante bench, apresentamos já o nosso roadmap de soluções nas plataformas para várias empresas falando em toda a parte de suprimentos, né? Temos aí alguns tutores dessa plataforma também que vem nos ajudando e a gente está muito grato por tudo isso, né? Pelo que a gente conquistou. Então, isso, e a outra coisa que eu digo, né? Toda empresa que quer se transformar, Bruno, que tem o apetite para se transformar, que tem o apetite para mudança, vai mudar. Quem não tem o apetite para mudar, mas não vai mudar nem uma folha de papel, não vai mudar. E pode vir se encantar com alguma coisa, achar que tem processos milagrosos, não tem. A gente realmente precisa sentar, precisa desenvolver, precisa estruturar e precisa fazer. É isso. E criar motivação nas pessoas a cada dia. Então, é um passo de cada vez. Pensar grande, começa pequeno, um passo de cada vez, pequenas conquistas, grandes vitórias. E é assim que a gente vai, dia a dia. Nossa consultoria trabalha muito do lado do nosso cliente, ajudando a fazer isso acontecer, e cada cliente é um cliente. Nós temos muito forte na nossa consultoria a escutativa. Então, eu não tenho uma metodologia pronta que eu vou lá e aplico em todas as empresas igualzinho. Cada empresa é uma empresa. Se a gente não tiver uma escutativa, eu vou pegar uma padronização e vou implantar. Nessa empresa vai funcionar, na outra não vai. E nós estamos muito já habituados a entrar em empresas que passaram 2, 3 consultorias sem dar certo, porque não teve a escutativa, porque veio com uma receita de bolo. E a receita de bolo geralmente serve para um e não serve para o outro. Então, nossa empresa ela customiza muito essa metodologia, essa forma de implantar, essa escuta ativa. A gente teve a semana passada um depoimento de uma empresa que falou, não imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou em 5 meses. E realmente,
Conseguiu uma evolução bem rápida. Muito rápida, inclusive a maturidade das pessoas. A empresa amadurece muito com esse trabalho que a gente faz, muito, e motiva, né? A gente vê muitas empresas perdendo pessoas por essa falta de motivação, e é o que de fato a gente vem conquistando também. E o que a gente não pode deixar acontecer, né? Pessoas boas saírem por falta de motivação, né? E vem acontecendo muito isso, né? Qualquer empresa que você vai, vem acontecendo muito isso. Legal, Márcia. Agradeço demais seu tempo, sua generosidade de compartilhar conhecimento com a gente. Foi um prazer recebê-la. Desejo muito sucesso à vista, inclusive com essas novas empreitadas aí que estou curioso para saber mais. Muito obrigada. Eu quero assim deixar sempre à disposição, né? Conhecimento a gente não pode deixar dentro de casa, a gente tem que dividir. Esse é o nosso propósito, né? É dividir para contribuir e acrescentar. É isso que a gente faz. A gente tem um propósito muito claro na empresa, que é contribuir com a informação para tomar a decisão e amadurecer o mercado. É isso que a gente tem. Logo mais a plataforma vai estar aí. Eu conto com a sua ajuda para que a gente crie esses espaços para poder levar mesmo. Contem com a gente sempre, né? E tudo que a gente puder melhorar, por que não? Né? Eu deixo aqui como uma mensagem final: não atuem na zona de conforto, atuem na zona do desejo, que é isso que nos promove e nos move, né, a dar o passo no dia seguinte. É desejo, é desejo. A gente tem que ter fome de desejo, porque isso faz a gente dar os nossos próximos passos. A zona de conforto congela a gente. Congela, né? A gente tem que querer crescer e buscar sempre mais. Sempre. Né? E a Isso Grua mesmo. também fica à disposição para disseminar conhecimento, esse é nosso propósito. E esse espaço que a FEICOM tão generosamente nos cedeu aqui também para promover essa disseminação do conhecimento é mais do que bem-vindo, o setor precisa disso. Vamos juntos. Muito bem. Valeu, Márcia. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. Obrigada, Parabéns. obrigada.